Fala galera! A conquista de Jerusalém foi a maior vitória do exército cristão nas cruzadas e uma das mais épicas batalhas da Idade Média. E o cara que tornou tudo isso possível foi Godofredo de Bulhão, o primeiro rei cristão de Jerusalém. Bora entender tudo isso, mas antes já sabe, espadada cruzada no botão do like, se inscreve no canal e compartilha com a galera esse vídeo. Nossa história vai para quase 1000 anos no passado, no ano de 1095, lá na Europa medieval, quando o Papa Urbano II parou tudo e disse: galera, bora conquistar Jerusalém, seus filha da p***! E se der tempo, só se der tempo, a gente ajuda os bizantinos. Se quiser entender tudinho como começou as cruzadas, essa parada aí toda, eu tenho uma playlist completinha, tem tudo, islamismo, judeus, cruzada, como começou tudo. É só ir lá ver depois. E lá também tem o vídeo dos cruzados canibais, onde eu falo que a primeira cruzada foi muito difícil, teve desgraça, sangue, um monte de batalha, foi foda para os cruzados chegarem até Jerusalém. E isso aconteceu numa terça-feira, dia 7 de junho de 1099. Caraca, 7 de junho, um dia depois do meu aniversário. Agora você já sabe. E me manda presente. Me manda presente, se for mandar, me manda hidromel, só que tem que ser o da SCAD. O hidromel é uma bebida deliciosa dos deuses, um fermentado de mel que pode ter frutas, ervas, especiarias e muito mais. Muito parecido com um vinho. E o hidromel da SCAD não é apenas o melhor hidromel que eu já tomei, mas também a proposta deles é incrível. Eles têm como objetivo trazer de volta receitas tradicionais de hidromel, não só dos vikings, mas de toda a Idade Média. Então você vai tomar uma bebida deliciosa com toda a tradição dos nossos ancestrais. Já corre lá no site deles, primeiro link aqui embaixo, e usa o cupom do Caverna15 para ganhar 15% de desconto e me manda uma garrafa de aniversário. Voltando pro vídeo, eu disse que a parada foi louca, então dos 10 mil cavaleiros que saíram da Europa, só 1.300 chegaram lá. E dos 50 mil soldados de infantaria, só 12.500 conseguiram chegar em Jerusalém. Fora as mulheres e crianças que tinham ido junto também, muita gente foi embora no caminho. Embora, você sabe pra onde, né? E morreu. Essa força, que conseguiu chegar, ainda era um exército bem grande, mas não grande o suficiente para passar pelas muralhas de Jerusalém, que eram grandemente fodásticas, feitas pelo imperador romano Adriano lá no século II, as muralhas de Adriano, e depois foi reformada pelos bizantinos e pelos muçulmanos. Mesmo assim, quando os cruzados chegaram, os muçulmanos tremeram na base, e o coitado responsável por segurar essa parada se chamava Ifetikar ad-Daula, o governador do califado fatímida responsável pela cidade. Ad-Daula comandava uma grande guarnição de soldados, mas ela não era tão grande assim para cobrir toda a muralha da cidade, então existiam muitos pontos cegos e muitas partes da muralha não tinha ninguém guardando. Além disso, Jerusalém não tinha nenhuma fonte de água no interior das suas muralhas. Eles tinham grandes cisternas, mas elas deveriam ser enchidas, abastecidas, então o suprimento de água durava, mas não por muito tempo. Os caras estavam rezando para que os reforços chegassem, vindos do Egito, antes da água acabar. Ad-Daula adotou a estratégia da terra arrasada, que eu já falei bastante aqui no canal. Basicamente era destruir tudo que seu inimigo pudesse usar ali no cerco. Então ele tirou todos os rebanhos da área em volta ali da cidade, pôs para dentro, envenenou todos os postos da região, que ficavam fora da cidade, claro, e queimou tudo o que dava. Assim os cruzados não teriam suprimentos para segurar o cerco por muito tempo. E claro, para evitar traições, todos os cristãos de Jerusalém foram expulsos. Sim, existiam cristãos morando, até judeus, dentro de Jerusalém, que conviviam ali numa certa paz, de boa. Mas agora já era, né? Agora era a guerra. Nos outros vídeos eu também falo sobre como o exército cruzado não era tão organizado assim, era uma colcha de retalhos. Então basicamente existiam 3 comandantes nessa parada: Roberto de Flanders, um francês do Sacro Império, Godofredo de Bulhão, nossa estrela do vídeo, que era um francês das Flanders, e Roberto II da Normandia, um francês, óbvio, da Normandia. Por isso que os cristãos também eram chamados de francos pelos muçulmanos, ou frange. Esses 3 caras cuidaram de montar os seus acampamentos bem próximo da muralha, mas todos eles ficaram separados, para você ver como a coisa era bem organizada e como eles se amavam. Era só treta. Vamos montar um acampamento? Vamos, cada um no seu canto, ninguém me enche o saco. Tinha também um quarto líder menor, outro francês, o Raimundo IV de Toulouse,
e ele montou seu acampamento no Monte Sião. Os cruzados então começaram a bombardear constantemente a cidade usando grandes catapultas, os famosos trabucos ou trebuchet. Eu falo deles nesse meu vídeo aqui. Mas logo de cara, como imaginado, os cruzados tiveram grandes problemas com o suprimento de água e alimentos, porque além do Adalá fuder tudo, ainda era verão e tava um calor infernal. Mano, imagina o verão no deserto, coisa delicinha. Muitos cruzados então deserdaram, não aguentando a fome, o calor, e ainda tinham pequenos grupos que saíam da cidade e atacavam os acampamentos à noite e também cortavam as linhas de suprimento. Assim, aos poucos, a moral do exército cruzado ia para o saco. Felizmente para os cruzados existia uma solução, na verdade foi um milagre. E em 17 de junho, navios genoveses e ingleses chegaram ao porto mais próximo, em Jaffa, com armas, alimentos e, o mais importante, cordas e madeira, que foram usadas para construir duas enormes torres de sítios, mais catapultas, escadas e um ariete. Agora, o relógio estava correndo contra os cruzados. Eles sabiam que os egípcios chegariam em julho, então tinham poucos dias para derrubar Jerusalém. Em 8 de julho, muito pouco antes dos egípcios chegarem, os cruzados se prepararam para um assalto completo. Era tudo ou nada. Os líderes cruzados organizaram as suas tropas, todo mundo se equipou para a batalha brutal. Sacerdotes iam à frente carregando relíquias sagradas e fizeram uma última coisa, a mais importante. Eles começaram a marchar ao redor das muralhas, uma procissão de penitência para lembrar o porquê estavam fazendo aquilo. 3 anos de sofrimento, sede, fome, calor, mortes, o grande momento finalmente havia chegado. Em 10 de julho, as duas torres de sítio estavam prontas. Uma foi levada para frente das muralhas no Monte Sião e a outra foi para a muralha mais ao norte. Uma terceira torre, menor, foi colocada contra o canto noroeste. Ao verem isso, os muçulmanos logo bombardearam essas torres com pedras e fogo grego, um líquido bem inflamável que os bizantinos tinham inventado. Olha aí a ironia do destino. Se seguiu 3 dias de tentativas de furar essas muralhas sem sucesso, e na noite do dia 13, os cruzados foram com tudo o que tinham para cima de Jerusalém. Um combate feroz seguiu, durando toda a noite e depois todo o dia. Cansados, ensanguentados, sujos, mas com a moral ainda alta, no final da noite do dia 14, eles reposicionaram a torre ao norte e pegaram de surpresa os defensores muçulmanos logo ao amanhecer. Apenas poucos homens conseguiram bravamente escalar as muralhas e eles foram liderados pelo herói Godofredo de Bulhão. Eles conseguiram avançar e se posicionar em cima dos muros e guardaram com muita bravura a sua posição. Ao longo das próximas horas, mais e mais homens conseguiam chegar até aquele ponto e eles foram avançando pouco a pouco, até que finalmente, naquela manhã do dia 15 de julho de 1099, eles conseguiram abrir um dos portões principais e toda a força cruzada entrou em Jerusalém. Um grupo de muçulmanos que estava defendendo a cidade fugiu em pânico para o Domo da Rocha, mas eles foram parados, capturados pelo cruzado Tancredo, que ergueu a sua bandeira púrpura sobre a mesquita de Al-Aqsa. Essa mesma mesquita depois virou o Palácio de Jerusalém e era onde ficava o templo do rei Salomão na antiguidade, ou seja, é exatamente esse lugar, é daí que vem os Cavaleiros Templários. Quer saber tudo? Vídeo deles aqui. O Adwalá, que estava lá segurando a bronca, estava ainda tentando defender a cidade, mas ao maior estilo Titanic, ele comprou os cruzados para que deixassem ele e o seu guarda-costas vivos. Eles conseguiram escapar, mas foram quase os únicos, porque a maioria dos muçulmanos da cidade agora caíram na fúria dos cruzados. Sabemos que os cruzados já tinham feito muitos massacres ao longo de todo o caminho da primeira cruzada. Eles tinham até jantado uma cidade inteira, né? Um vídeo lá dos cruzados canibais. Então Jerusalém não foi diferente. Seguiu um massacre aterrorizante. Eles não deixaram ninguém escapar, nem mulheres e nem crianças, e nem mesmo os judeus, que foram considerados cúmplices dos muçulmanos. Os historiadores estimam que cerca de 3.000 pessoas da cidade, não os soldados, foram massacrados naquele dia, fora todos os soldados que morreram em combate. Existem algumas histórias de que os sobreviventes do ataque inicial foram obrigados a empilhar os
os corpos dos seus companheiros, para depois queimá-los fora da cidade e assim evitar doenças. Mas, ao terminar esse serviço, eles mesmos passaram a fazer parte dessa pira. Entendeu, né? Foi embora. Os próprios cristãos, lá na Europa, quando souberam do ocorrido, ficaram horrorizados. Após a conquista da cidade, os egípcios finalmente chegaram, mas os cruzados conseguiram lidar com eles agora que eles estavam protegidos pela muralha. Assim, Jerusalém estava segura e Godofredo de Bulhão foi feito rei. Pelo seu heroísmo na batalha, o primeiro rei de Jerusalém. Godofredo clamava que era descendente do grande Carlos Magno, mas naquela época, basicamente, todo mundo dizia que era descendente do Carlos Magno. Vídeo do Carlos Magno aqui. O rei agora passou a garantir os domínios cristãos com ataques precisos e muita politicagem, mas o seu reinado foi curto, porque ele morreu um ano depois da sua coroação, sendo sucedido pelo seu irmão, o Balduíno I. Pelo seu heroísmo em batalha e por ser uma figura imponente, Godofredo começou a ser idolatrado pelos europeus e várias lendas sobre os seus feitos nas cruzadas surgiram. As canções diziam que ele era o cavaleiro cristão perfeito, um herói sem igual em toda a história da cruzada. Para você ter noção do quanto Godofredo era idolatrado, até disseram que ele lutou com um urso. Segundo a história, enquanto atravessava a Turquia, Godofredo lutou com um urso sozinho e conseguiu vencer o bicho só na porrada. Olha como o cara era brabo, só que brabo mesmo, muito mais do que ele, só o grande Carlos Magno, o cara que literalmente fundou a Idade Média. Já clica no vídeo dele pra saber tudinho. Falou!